Bom dia! Bem, hoje, dia 3 de setembro, nossa primeira aula de setembro, e eu vou começar, como sempre, perguntando de dúvidas da aula anterior. Nós fizemos na aula anterior vários exercícios de derivada, e como sempre eu deixei a gravação da aula disponível para vocês, deixei o material base que a gente construiu ao longo da aula e um material com a resolução dos exercícios. Então, sempre a minha pergunta é essa: como que foi? Alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram colocar da aula da semana anterior? Da minha parte foi tranquilo. Ai, que bom, Luca. Se alguém tiver dúvida, por favor, tá? Não deixe de perguntar, e mesmo que seja de aulas anteriores. Vânia, olha, agora que eu fui fazer aquela aula do dia tal e eu tive dúvida em tal exercício, nesse começo de aula eu sempre abro um espaço para perguntas dos conteúdos anteriores, tá bem? Bom, e reforço aqui a importância de vocês exercitarem, tentarem mesmo fazer os exercícios, tá? Eu deixo a resolução, mas é importante que vocês tentem fazer sem olhar na resolução, daí se não conseguir, não bater resposta, aí vocês procurem para ver onde que foi o que vocês tiveram dificuldade. E não conseguindo sanar essa dificuldade com esse material que foi disponibilizado, entre em contato comigo aqui, tá bom? Bem, não havendo dúvidas, então, eu vou adiantar para o próximo capítulo. Nós vamos trabalhar hoje a seção 2.4 do livro do Larson, que vai trabalhar as regras de derivação quando a função é uma função produto ou uma função quociente. Lembrando que nós já aprendemos as 4 regras mais elementares das derivadas, né? Que a derivada da constante é sempre zero, que a derivada da potência, um x elevado a uma potência qualquer, inteira, racional, irracional, positiva, negativa, qualquer potência de x, eu abaixo aquela potência multiplicando x e diminuo 1 no expoente. Vimos a regra do múltiplo por constante, então qualquer constante que esteja multiplicando uma função, aquela constante eu deixo à parte e derivo a função. E por fim nós vimos a regra da soma e subtração dos termos. Se eu tiver uma função que tem a soma e subtração de vários termos, eu simplesmente faço a soma e subtração das derivadas. Um minuto. Perdão. Bem, mas nem toda função é uma soma e subtração de termos. Então, o que nós vamos ver exatamente isso, as situações em que essas funções têm produto ou têm quociente, tá bem? Bom, eu deixei pré-preparado um material, como nas outras aulas, que eu vou desenvolver aqui com vocês, e assim que terminar a aula, eu faço o upload lá para o AVA, tá bom? Então, eu vou pedir licença para compartilhar agora o material com vocês. Bem, então, nossa aula de hoje, o conteúdo da seção 2.4 vocês encontram na página 143 e envolve determinar derivadas usando essas 2 regras, né? Simplificar, que a gente já vem fazendo isso há muito tempo, e também algumas aplicações aí de derivadas em situações da vida real. Então, vamos lá. Colocando um exemplo aqui. Vejam, no exemplo 1, pede para determinar a derivada dessa função, y igual a. Vejam que eu tenho 2 parênteses aí, um produto, tá? De 3x menos 2x ao quadrado por 5 mais 4x. Então, isso é uma função que a gente chama de função produto, tá bem? Para derivar essa função produto, qualquer que seja uma função que tenha produtos de funções, eu não posso simplesmente derivar cada um desses fatores aí e multiplicar. Não é a mesma coisa. Eu tenho que aplicar a regra do produto, mas é uma regra bastante simples.
que diz, olha, vejam aqui, eu deixei em destaque, você deriva a primeira função e multiplica pela segunda, e depois você soma com a primeira vezes a derivada da segunda. Ou seja, eu tenho que derivar a primeira, multiplicar pela segunda, e depois somar com a primeira vezes a derivada da segunda, tá? Então, a gente costuma falar essa regra, né? Assim, exatamente, a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vez a derivada da segunda. E depois a gente faz as distributivas, né, agrupa os termos semelhantes, faz as simplificações necessárias, tá bem? Então, não é simplesmente vir aqui derivar as duas partes da função e multiplicar. Então, se eu chamar isso daqui, esse primeiro fator aqui, de f de x, o segundo fator de g de x, tá? Eu vou fazer, então, derivada de um vezes o outro, mais aquele um vezes a derivada do outro. Vamos fazer um exemplo, então, aplicando. Para eu resolver este exemplo 1, esta função aí, produto, então, eu deixei aqui preparado, vejam que ela tem esses dois, né, fatores, f de x e g de x. Então, a primeira coisa é eu aplicar a regra do produto. Ou seja, vejam que eu vou pegar esta função f de x e vou aplicar a derivada nela. A segunda permanece igual. Depois eu vou pegar a primeira e vou multiplicar pela derivada da segunda. Eu estou fazendo passo a passo, deixando indicado, porque a gente não quer que falte nenhuma etapa. Então, olhem só, aplicar a regra do produto, então eu estou calculando a derivada eu indico com essa, posso indicar, né, uma das maneiras de eu indicar é usando esse apóstrofo. Então, y' vai ser, olha, eu pus a linha no primeiro e aqui eu pus a linha no segundo. Ou seja, ó, eu apliquei a regra do produto. Agora aqui está dizendo, derive este primeiro, multiplique aqui. Então, qual vai ser a derivada? Agora eu vou calcular essas derivadas. Vou calcular a derivada do f e calcular a derivada do g de x. Então, qual é a derivada desse primeiro fator aqui, 3x menos 2x ao quadrado? Eu acho que já dá agora para a gente fazer de cabeça, né? Que aqui a derivada do 3x é 3, e a derivada de menos 2x ao quadrado é menos 4x. Então, a derivada desse primeiro termo foi feita, o segundo eu ainda vou deixar indicado aqui. Então, a derivada do primeiro vezes o segundo. Mas, agora eu vou copiar o primeiro e vou derivar o segundo. Então, vou escrever aqui, qual é a derivada de 5 mais 4x? Usando as regrinhas que a gente já viu, a derivada de 5 é 0. E a derivada de 4x é 4. Então, essa derivada vai dar 4. Então, vejam que eu apliquei a regra do produto, pus a linha no primeiro e depois no segundo fator do produto, calculei as duas derivadas. Agora, o que a gente tem que fazer, derivado já está. Eu preciso fazer a distributiva, simplificar aí a expressão, tá bem? Para apresentar a resposta. Então, até agora já derivamos. Vou aplicar a distributiva. E sempre a gente vai cair nessa aplicação da distributiva, porque nós estamos trabalhando com uma função produto. Então, aqui, vamos fazendo a distributiva aqui. A distributiva 3 vezes 5, que vai dar 15. 3 vezes 4x vai dar mais 12x. Menos 4x mais 5 vai dar menos 20x. Menos 4x vezes mais 4x vai dar menos 16x ao quadrado. Então, agora eu vou pegar aqui o meu sobrescrito, 16x ao quadrado. Então, fiz a distributiva,
aqui. Agora, eu vou fazer do segundo. Do segundo é só um 4, mais fácil ainda de fazer. Então, vai ficar 4 vezes 3x, que vai dar 12x, menos 2x ao quadrado vezes 4, que vai dar menos 8. Também aqui eu vou ter uma potência em x ao quadrado. Bom, então já fiz aqui a distributiva. O que eu vou fazer agora é agrupar os termos semelhantes, para pôr essa resposta de uma forma mais simplificada, tá? Aqui, esses parênteses eu nem precisaria deles, porque todos estão positivos, né? Eu tenho um sinal de mais, aqui vai ser sempre o sinal de mais, mas ainda assim eu prefiro deixar com parênteses para vocês depois verem certinho o que saiu, né? Originou da onde. Bom, então agora nós vamos somar aqui o menos 16x2, eu vou agrupar com o menos 8x2. Então, vai dar menos 24x ao quadrado. Então, agrupei. Eu sempre gosto de começar com a potência de maior ordem, né? Quase que uma convenção na matemática a gente escrever os termos na ordem decrescente da potência. Então, aqui o termo de maior ordem é o x ao quadrado, vai ficar menos 8, menos com menos 16, menos 24x ao quadrado. Agora, eu vou somar os termos em x. Então, aqui vai dar 12x com menos 20x, que vai dar menos 8x, com mais 12x, que vai dar mais 20x. Então, 12 com 12, perdão, aqui deu 12 com 12, 24x menos 20 dá mais 4x. Né? 24 menos 20. E o 15, que eu não tenho com o que agrupar, que é o termo semelhante. Se eu não errei nenhuma continha, vocês estão atentos aí? Foram acompanhando o que eu fiz? Se eu não errei nenhuma continha, o resultado está aqui. Então, o que nós fizemos? Apliquei a regra do produto, observem aqui, isso que é o importante de vocês identificarem. Olha, eu tenho uma linha aqui e uma linha aqui, então eu vou derivar cada um deles, tá? Uma vez o primeiro e depois o segundo, e eu tenho que fazer esse produto. Dúvidas? Deixa eu dar um stop aqui, saber de vocês. Alguma dúvida? Deu para acompanhar? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, eu vou voltar lá no compartilhamento de tela. Bem, eu ponho uma observação aqui que vocês conseguiriam resolver esse exercício sem aplicar a regra do produto, tá? Inclusive, tinha exercício desse tipo na lista anterior. Nesse caso, eu não sabia a regra do produto e eu já tinha derivado. Por quê? Porque com aquelas 4 regrinhas elementares, né, a gente poderia antes perceber, olha, se eu fizer a distributiva antes, eu daí consigo aplicar as regrinhas elementares, lá aquelas 4 regras. Então, vejam só, vamos resolver aqui, né, até vou checar esse resultado. Aqui, determinar essa derivada aqui, a mesma função, tá? Mesma função y, eu posso fazer o contrário, eu posso, então, aplicar antes a distributiva. Como que vai ficar isso? Eu vou fazendo aqui a distributiva, 3x vezes 5 vai dar 15x, aqui não está na forma de equação, deixa eu pôr no equation. Então, vai ser 15x,
3x vezes 4x vai dar mais 12x ao quadrado. Menos 2x ao quadrado vezes 5 vai dar menos 10x ao quadrado. Menos 2... Por que o meu aqui sumiu? Aqui está certo, 10x ao quadrado. Menos 2x2 vezes 4x, menos 8x à terceira. Então, vou checar aqui a distributiva. 3x vezes 5, 15x. 3x vezes 4, 12x2. Menos 2x2 vezes 5, menos 10x2. Menos 2x2 vezes 4, menos 8x ao cubo. Bem, eu tenho termos repetidos aqui em x2, então eu vou agrupar isso, tá? Então, o menos 8x ao cubo, ele não tem nada para agrupar, então vai ficar ele mesmo. 12x ao quadrado com 10x ao quadrado vai dar mais 2x ao quadrado. Então, mais 2x ao quadrado. E o 15x, que eu não tenho com o que agrupar. Bem, vejam que eu apliquei a distributiva, agrupei os termos semelhantes, fiquei com um polinômio de terceiro grau, tá? E agora eu posso, né, nem preciso reescrever aqui a função nesse caso, já posso derivar direto. Então, a derivada aqui de menos 8x ao cubo, deixa eu fazer a derivada aqui. Ó, tem que dar a mesma resposta do anterior, vamos checar? Menos 24x ao quadrado, mais 4x, mais 15. Então, obviamente, por que eu quis fazer isso? Porque em algumas situações, a regra do produto pode deixar mais trabalhosa a resolução do exercício. Então, quanto mais regras vocês conhecerem, mais fácil vai ser o cálculo das derivadas. A gente fica bom no jogo quando a gente conhece as regras do jogo e sabe o melhor momento para aplicar cada uma. Então, em alguns momentos, pode ser que vocês percebam que, olha, se eu fizer distributiva, eu acho que eu vou mais rápido. Em outras situações, não. Eu preciso recorrer à regra do produto para eu me safar desta. Então, vejam em que situação é mais interessante vocês aplicarem uma ou outra regra, tá bem? Importante é que isso é uma ciência exata, um cálculo, e o resultado vai ser sempre o mesmo, independente das regras que você usar, tá bem? Bom, pois não, deixa eu dar um stop. Tem aqui na página 114, escrito assim, a derivada do produto de duas funções diferenciáveis, tal. Ou função diferenciável é uma função que pode ser derivada, é isso? Isso é uma função que existe a derivada, tá? A gente viu algumas funções que as funções elas podem não ser deriváveis em todo o domínio. Aquelas funções que têm descontinuidade, não sei se você lembra da função módulo, que vem uma reta por cima e outra reta aqui. Função módulo fica bem característico isso. Então, nesse ponto onde existe essa descontinuidade, é porque não existe o limite da função. Quando não existe o limite da função, a função não é derivável, não é diferenciável, tá? É o mesmo sentido o termo, sim. Tá certo, obrigado. Olha, foi interessante até você notar, observar o livro. Eu vou chamar a atenção de mais uma coisinha aqui, que quando obviamente que dependendo do autor, dependendo do professor, fala de um jeito ou de outro. Eu vou voltar aqui no material para chamar a atenção de algumas coisinhas com você. Então, eu tenho procurado usar a anotação do livro, né? E vejam que aqui o livro ele usa muito essa notação d dx, derivada dessa função em relação a x, ok?
Só que aqui, por exemplo, eu troquei, se vocês conferirem com o livro, a ordem em que ele coloca isso, tá? Ele coloca F vezes G' mais F' vezes G. Ele inverte a ordem. Eu acho mais fácil entender que a derivada da primeira pela segunda mais a primeira pela derivada da segunda, ou seja, na hora de você aplicar a regrinha, você põe a linha no primeiro termo, você põe a linha, a derivada do primeiro. O segundo, você põe a derivada no do segundo. Eu acho mais fácil entender assim. Embora lá ele inverta a ordem desses termos. Então vai dar a mesma coisa. Obviamente que a soma é comutativa. Então, tanto faz eu fazer este termo antes e depois este. Mas eu, professora Vânia, acho mais fácil entender a regra do produto colocando a derivada do primeiro no primeiro termo e do segundo no segundo termo. Então, pode ser que vocês encontrem... de todas as regrinhas, essa foi a primeira que eu mudei, tá? No material de hoje, eu alterei isso e montei na forma como eu acho mais simples de fazer. Mas, obviamente, que os resultados também vão dar sempre o mesmo. Ok? E obrigada aí pela pergunta. Falo que pergunta de aluno é a oportunidade que a gente tem de falar outras coisas. Bom, então, pessoal, nós vimos aqui a regra do produto aplicada numa questão que também foi resolvida usando as regras anteriores, simplesmente reescrevendo a função no início. Eu já chamei a atenção de vocês que derivar uma função produto não é a mesma coisa que fazer o produto das derivadas. Então, a derivada do produto, da função produto, não é o produto das derivadas. E aqui, o livro também chama a atenção disso. Vamos checar isso, então, olha só. A derivada, né, dessa função que tem esses dois, que tem esse produto dessas duas funções, não é a mesma coisa que eu derivar cada um e depois multiplicar. Então, olha só, se eu for derivar o termo 3x menos 2x ao quadrado, derivada de 3x menos 2x ao quadrado vai dar 3 menos 4x. Se eu for derivar a parte do g de x, a derivada de 5 mais 4x vai dar só 4. A gente já fez isso para o exercício aqui. A gente já tinha esses resultados prontos, tá? Só que lá a gente fez a regrinha certinho. Se eu for só fazer o produto desses dois, olha só o que vai dar. 4 vezes isso, 4 vezes 3 vai dar 12, 4 vezes menos 4x vai dar menos 16x. Vejam que a resposta totalmente diferente da resposta correta. Então, não adianta achar que, é mais, não, nem precisa, eu faço as derivadas e multiplico. Não, não. Você tem que aplicar a regrinha, tá? De cada um, de derivar cada um, multiplicar pelo outro. Bom, então, a derivada de um produto é diferente do produto das derivadas. Ótimo, vamos então para um segundo exemplo. Um segundo exemplo aqui, derivar essa função, que também é um produto, 1 sobre x mais 1 vezes x menos 1. Bom, se eu for resolver isso pela regra do produto, que é bastante adequado, eu sugiro antes reescrever essa função, tá bem? Porque se eu for derivar 1 sobre x, e nós já vimos isso lá na regrinha da potência, né? Eu vou reescrever esse 1 sobre x como x a menos 1, porque daí eu aplico a derivada da potência. Então, vejam que antes de derivar essa função, eu vou reescrevê-la, que é coisa muito comum da gente fazer, reescrever a função para daí sim aplicar a regra da derivada. Então, a partir do momento que eu já sei, né, que 1 sobre x é x a menos 1, a regra do produto, então, vou fazer a derivada
desse primeiro termo, tá? Vezes o segundo. Então, derivo o primeiro, multiplico pelo segundo. Mais o primeiro, e daí vou derivar o segundo. Então, as linhas, como eu falei, do jeito que eu acho mais simples de entender, então eu duplico isto, né? Duplico esse produto e ponho a linha no primeiro e depois ponho a linha no segundo, essa linha indicando que eu tenho que derivar. Então, agora eu vou calcular essas derivadas. Bem, a derivada aqui é do x menos 1, elevado a menos 1 mais 1. X elevado a menos 1, a derivada disso vai dar menos 1 vezes x elevado a menos 2. Vamos pegar aqui um sobrescrito, x elevado a menos 2. A derivada de 1 é 0, então não preciso pôr a derivada aqui, o 0 aí. Então, a derivada de x a menos 1 mais 1 é menos 1x ao quadrado. Se quiser tirar esse menos 1 e deixar só menos x elevado a menos 2, perfeito também. Bom, agora, na segunda parte, a primeira função eu mantenho, eu vou derivar a segunda. Qual a derivada de x menos 1? Bom, a derivada de x é 1. A derivada de menos 1 é uma constante, é 0. Então, aqui eu calculei as duas derivadas, a derivada de cada um desses termos. Bom, feito isso, agora o que eu vou fazer é aplicar a distributiva, acertar esses termos, agrupar os termos semelhantes. Então, aqui, eu vou multiplicar menos 1x a menos 2 por x. Lembrem que quando a gente multiplica potências de mesma base, a gente soma os expoentes. Lembrem ainda que se não tem um expoente escrito em cima do x, é porque esse expoente é o expoente 1. Então, multiplicar por x vai ficar o menos, que mais com menos, a regrinha dos sinais, x a menos 2 vezes x a primeira vai, então, né, resultar aí em x menos 2 com mais 1, vai dar menos 1, tá? E menos 1x a menos 2 vezes menos 1 vai ficar positivo, menos com menos, mais o x a menos 2. Então, fiz a distributiva aqui. Mais com menos, menos. Somei os expoentes do x, ficou menos 1. E aqui, mais com menos, mais, e vezes 1, ficou ele mesmo. Vou fazer agora essa segunda, bom, essa vezes 1 é ele mesmo, né? Não tenho que fazer nenhuma outra conta. Bom, vamos agrupar os termos semelhantes, então, agora. Vejam que eu tenho x a menos 1 aqui, com x a menos 1 aqui. Só que esse é positivo, esse é negativo. Então, um vai anular o outro, né? Então, aqui, se vocês perceberem, esse x a menos 1 aqui, ele vai... Opa! Ele vai se anular com esse, positivo com negativo. E eu vou ter aqui, tá? Que essa derivada vai dar x a menos, elevado a menos 2 mais 1. Tá? Que nós sabemos que, bom, a função original foi passada com x no denominador, 1 sobre x. Então, nada mais natural que eu procure fazer a minha resposta
no mesmo formato da função original, ou seja, eu vou voltar esse x aqui para o denominador. Então, vai ficar 1 sobre x ao quadrado mais 1, a minha derivada. Então, aqui foi um exemplo da aplicação da regra do produto, só que agora reescrevendo antes esse expoente, ele ficou um expoente negativo. Então, a regrinha, aquelas regras que a gente viu, as básicas, as 4, principalmente a regra da potência, elas são válidas sempre, né? E quando o expoente é negativo, como nesse caso, a gente só redobra um pouquinho o cuidado aí e tem que ter toda uma atenção na hora de fazer distributiva, porque vai somar com multiplicar os expoentes, soma os expoentes, né? Um deles é negativo, tá bem? E na volta, a resposta vocês colocam daí no formato que foi originalmente apresentado. Dá um break. E aí, como foi? Alguma dúvida? Não havendo dúvidas, fico muito feliz. Vamos em frente. Só não me enganem, hein? Então, eu vou voltar lá no compartilhamento. Bom, essa regra do produto, ela também pode ser expandida para produto de mais aí de 2 fatores, tá bom? Então, nós vimos com F e com G, mas se eu tiver um F, um G, um H, ela também vale. E aqui eu não precisei mudar o escrito do livro, porque ele está do jeito como eu acho lógico, tá? De entender a regra. Então, se eu tiver um produto, né, são 3 fatores aqui no produto, F, G, H, e quiser derivar em relação ao X essas funções, eu vou ter aqui a soma de 3 termos na minha derivada, onde a derivada vai ser colocada em cada um dos fatores. Então, olha, eu vou repetir 3 vezes aqui, ó, vou triplicar esse produto, e vou aqui no primeiro eu derivo o primeiro fator, no segundo eu derivo o segundo fator e no terceiro eu derivo o terceiro fator, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui, derivar este produto. Olha lá, eu tenho 3 fatores aqui, vou aplicar essa regrinha do produto. Então, eu nada mais faço do que, olha, eu copio, né, esse termo aqui em todos, vou copiar a função em todos, e aí eu vou depois derivar cada um. Então, aqui o segundo fator, que é o x mais 1, o terceiro fator, que é o x menos 2. Então, olha, tripliquei, aqui a linha está no primeiro, a derivada vai ser do primeiro, aqui, ó, vou deixando até negritado, aqui vai ser a derivada no segundo, e aqui a derivada no terceiro. Então, acho que a regrinha é bem tranquila, né? Bem tranquila. E agora, o que nós vamos fazer é fazer essas derivadas, né? Eu vou ver se eu me ajuda aqui copiando parte da equação. Bom, vou derivar por quê? Porque aqui os outros termos eu vou deixar por enquanto assim, eu vou calcular só as derivadas. Então, qual é? Eu vou tirar aqui porque eu vou substituir pela derivada. A derivada de x ao quadrado é 2x. Então, fiz a derivada do primeiro, substituí onde tinha linha,
eu derivei e substituí aqui pela derivada de x ao quadrado. Bom, aqui eu vou derivar x mais 1. Então, eu vou tirar essa linha e vou substituir pelo resultado. A derivada de x mais 1, derivada de x é 1. Derivada de 1 é 0. 1 mais 0 é 1. Então, a derivada aqui deu 1. No terceiro, a mesma coisa. Vou tirar a linha aqui do terceiro, que eu vou substituir pela derivada. A derivada de x menos 2, derivada de x é 1, de menos 2 é 0. 1 mais 0 vai dar 1 também. Então, aqui já está derivado. Eu já apliquei a regra do produto e já derivei. O que eu vou fazer agora? Fazer a distributiva, agrupar os termos semelhantes, tá? Simples assim. Então, aqui, eu vou fazer, primeiro, o 2x eu vou fazer por partes, tá? Vou fazer aqui 2x vezes x, que vai dar o 2x ao quadrado, 2x vezes 1 mais 2x, e vou deixar ainda indicado ali vezes o x menos 2, tá? Mais x ao quadrado vezes 1 vezes x menos 2, esse multiplicar por 1 não muda nada. Então, aqui eu já vou multiplicar x ao quadrado por x, que vai dar o x à terceira, e x ao quadrado por menos 2, que vai dar o menos 2x ao quadrado. Já fiz aqui o produto. Agora eu vou para o terceiro. Multiplicar aqui por 1 também não vai mudar nada. Então, já vou fazer aqui x ao quadrado. Vai dar bem parecido com esse. Deixa eu copiar e aproveitar aqui esses subscritos. Então, vai dar x ao quadrado vezes x, que vai dar x ao cubo. E aqui x ao quadrado mais 1, que vai dar mais x ao quadrado. Então, aqui nós fizemos uma primeira etapa aí da distributiva. Esse primeiro aqui, como tinham 3, eu fiz primeiro 2x vezes esse, agora eu vou fazer vezes o x menos 2, tá bem? Então, aqui vai ficar 2x ao quadrado vezes x, que vai ficar o 2. Vamos lá no sobrescrito. Então, 2x ao quadrado vezes x, 2x ao cubo. 2x ao quadrado menos 2, menos 4x quadrado. Mais 2x vezes x, mais 2x ao quadrado. 2x vezes menos 2, menos 4. Então, deixa eu só checar esse produto. 2x2 vezes x, 2x ao cubo. 2x2 vezes menos 2x, menos 4x2, mais 2x vezes x, 2x2, e menos 4x. Né? Vou copiar os outros. Mais x ao cubo, menos 2x quadrado, mais, deixa eu copiar aqui, x ao cubo mais x quadrado. Estou ficando fera nesse equation aqui, viu? Ganhei muito em agilidade. Agora, agrupar os termos semelhantes. Então, vamos pegar aqui o que é x ao cubo. 2x ao cubo, com 3x ao cubo, com mais 1, 4x ao cubo. Então, eu vou aproveitar esse aqui.
Nada como um Ctrl+C, Ctrl+V, né, gente? Salva. 4x ao cubo. Termos em x ao quadrado. Eu tenho aqui 2x ao quadrado, mas cancela com esse menos 2x ao quadrado. Eu tenho menos 4 aqui, com mais 1 aqui, vai ficar menos 3x ao quadrado. A gente já vai checando, por favor, vão conferindo minhas contas. Então, olha, menos 4 com mais 2, se eu for fazer na ordem, né? Menos 4 com mais 2, menos 2x ao quadrado, com menos 2, menos 4, com mais 1, menos 3x ao quadrado. Termos em x, eu só tenho um aqui, menos 4x. Termo independente, nenhum. Então, encontrei a minha derivada aqui. 4x ao cubo, não vou precisar disso, menos 3x ao quadrado, menos 4x. Então, nós demos a regra do produto com 3 fatores, tá? Deriva o primeiro, deriva o segundo, deriva o terceiro. Bem, todo o trabalho aí é para a distributiva. Ah, Vânia, eu poderia ter feito a distributiva antes e depois ter aplicado a regra do produto? Sim. Se você quisesse, por exemplo, ter feito x ao quadrado vezes x mais 1, e depois isso vezes x menos 2, então ficar com 2 fatores e aplicar a regra do produto, ok. Se você quisesse fazer toda a distributiva e depois derivar, também ok, tá bom? Vejam que é mais conveniente para vocês, tá ok? Bom, terminando essa primeira parte aqui, né? Eu vou encerrar a gente vendo exatamente, comparando essas regras de derivação, que em situações vocês podem usar uma ou outra regra, a não ser que seja específica a questão, use a regra do produto, use a regra do quociente. Se não especificar, vocês podem usar a técnica regra que for mais conveniente para aquele caso ou para vocês. Então, eu vou terminar esse primeiro momento da aula, nessa primeira parte. Eu sempre gosto de dividir a aula em partes, até para depois postar os vídeos também de forma separada. Terminar essa regra, mostrando essa comparação. Na sequência, eu vou pedir para vocês fazerem esses 3 exercícios de autoavaliação, e aí a gente, na segunda parte, entra na regra do quociente, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, nesse exemplo 3, foram dados 2 funções, A e B, e determinando a derivada de cada função. Então, vejam que aqui a gente pode usar, nessa função A e na função B, nós temos produto. Nós poderíamos usar a regra do produto, mas não necessariamente só ela. Se eu for usar a regra do produto, e já está aqui, eu vou duplicar, né? Então, dupliquei, vou derivar o primeiro fator e aqui vou derivar o segundo fator. Então, tá fácil de aplicar a regra, a gente já, né, parece que já ficou entendido aí. A derivada do 2x vai dar 2, então aqui eu já vou substituir pela derivada, né? Então, a derivada vai dar 2, e aqui eu vou manter este segundo como ele está. Depois, aqui eu vou ter o 2x, que multiplica a derivada do segundo. Então, a derivada do segundo, a gente também já consegue fazer de cabeça aqui. Derivada de x ao quadrado é 2x, a derivada de 3x é 3, então a derivada vai dar 2x mais 3. Bom, basta agora fazer a distributiva e depois agrupar os termos semelhantes. Então, aqui eu vou ficar com, vamos lá, eu vou ficar com 2x ao quadrado mais 6x,
né? Multiplicando aqui o 2 pelos dois termos de dentro do parênteses, mais, agora eu vou ficar com 4x ao quadrado, mais 6x. Então, eu sempre checo a distributiva para ver se não errei em alguma coisinha, alguma continha. E eu sugiro sempre que vocês chequem também, principalmente se tiver sinal de menos no meio, que não é o caso aqui, porque se a gente erra aí na distributiva, né, depois fica trabalhoso ter que voltar tudo. Então, aqui, 2x ao quadrado mais 6x, ok, 4x2 mais 6x, ok. Vamos agrupar os termos semelhantes, vou aproveitar esse pedacinho aqui, vai dar 2x ao quadrado com 4x ao quadrado, vai dar 6x ao quadrado. 6x com mais 6x vai dar 12x. Então, se não errei nenhuma conta, está aí a derivada. Mas a gente vê que essa função é uma função bem simples de eu aplicar a distributiva antes. Então, em vez, aqui eu tenho que, quando eu uso a regra do produto, eu tenho que aplicar duas distributivas, né? Eu vou ter dois produtos aqui, em cada termo eu tenho um produto. Dois termos com um produto em cada um. Então, eu poderia também fazer a distributiva antes. Ainda mais que é só 2x, né? Então, se eu fizesse a distributiva antes, eu vou agora, olha, vejam, aqui eu já comecei aplicando a regra do produto. Aqui eu vou distribuir antes. 2x vezes x ao quadrado vai dar 2x ao cubo. Opa. 2x vezes 3x vai dar 6x ao quadrado. E agora, eu vou pôr a linha, agora eu vou derivar. Então, y é a função, eu só reescrevi a função. Agora, a derivada de 2x ao cubo vai dar 6x ao quadrado. A derivada de 6x ao quadrado vai dar 12x. Deixa eu mudar isso daqui, tirar esse. Tá? Então, vejam que nesse caso, muito mais fácil eu distribuir antes da regra, ao invés de fazer a regra do produto antes. Vejam a quantidade de contas que a gente fez num e no outro. Tá? Bem, na função aqui do exemplo B, vejam que eu tenho aqui um 2 que multiplica x ao quadrado mais 3x. Poderia aplicar a regra do múltiplo por constante? Poderia. Então, eu vou ter que fazer a derivada do primeiro, depois a derivada do segundo, né? Mas, se eu for, então, fazer pela regra do múltiplo por constante, eu vou ter a derivada do 2, eu repito, né? O termo. Então, derivo o primeiro e aqui eu derivo o segundo. Então, dupliquei, pus as linhas indicando as derivadas. Agora, eu vou calcular as derivadas. Mas vejam que aqui a derivada de 2, que o primeiro é 2, é uma constante, é 0. Então, vai dar 0, vai zerar todo esse termo. Então, eu vou ter aqui simplesmente, né? Aqui é 0, vou até deixar indicado para não se perder. Vai ser 0 mais, aqui eu vou ter 2 que multiplica, qual é essa derivada do parênteses? É 2x mais 3. Então, aqui ficou fácil de ver que vai dar 4x mais 6. Gente, deixa eu ver se aqui ficou fora do equation. Igual 4x, agora sim, mais 6. Bom, embora tenha ficado fácil, porque aqui era uma constante e a derivada da constante é 0,
A gente também pode ou distribuir antes, ou usar aqui a regra da constante. Então, nem vou usar aqui distribuindo antes, vou pôr regra da constante. O que diz a regra da constante? Que eu derivar uma constante vezes alguma coisa, essa constante fica de fora e eu derivo aquilo, né? Então, por exemplo, como a gente fez aqui 2x ao cubo, eu mantive o 2 e derivei o x ao cubo, que vai dar 3x ao quadrado. Então, você deixa a constante à parte. É que aqui a gente deixou a constante à parte e já multiplicou pelo expoente. Então, deixar a constante à parte aqui, isso pela regrinha da constante, isso é a mesma coisa, vai ser a mesma coisa que 2 vezes a derivada só do x ao quadrado mais 3x. Então, eu vou derivar, pela regra da constante, y', a derivada dessa função, nada mais é do que eu deixo 2 separado e derivo isso. Então, vai ficar 2 e multiplica a derivada dessa função. A derivada de x2 mais 3x é 2x mais 3, que a gente já viu que vai dar exatamente o 4x mais 6, tá? Então, olha, aqui, eu olhei essa função do A e eu já tinha percebido que, poxa, é mais fácil eu usar a distributiva do que fazer a regra do produto. Aqui, eu vi que tinha uma constante multiplicando, e a regra da constante continua valendo. Então, pela regra da constante, eu separo 2 e derivo o outro termo só. Por quê? Porque aqui, se eu aplicar a regra do produto, aqui, eu troquei aqui. Aqui é a regra do múltiplo por constante e aqui é a regra do produto. Então, se eu aplicar a regra do produto, tá? Eu vou derivar a constante. E a derivada da constante é sempre zero. Então, vejam que aqui vai sumir esse. Isso daqui vai virar zero. E eu vou cair exatamente só nessa parte. 2 vezes x ao quadrado mais 3x', que é o que nós fizemos aqui, usando a regra do múltiplo por constante. Beleza? Bem, vou fazer um break, 1 hora de aula, vou dar um break nessa primeira parte e vou pedir para que vocês determinem as derivadas dessas funções aqui. São 3 exercícios de autoavaliação. Eu não sei se vocês querem anotar, se vocês querem fotografar, enfim. Autoavaliação 1, 2 e 3. Eu fiz os exemplos 1, 2 e 3 do livro com vocês. Eu deixei as respostas aqui, caso vocês queiram também já anotar. Então, eu vou, daí são 11 e 3, 11 e 15. Eu acho que já vai ter dado tempo para vocês terminarem isso. Mas às 11 e 10, eu volto aqui para ver se vocês terminaram ou se vocês estão com alguma dúvida. Pode ser? Pode ser, sim. Então,